oitavo ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, né? O reinado de Dom Pedro I, tá bom? Após a independência do Brasil. Alguns grupos políticos, né, começaram a chegar e a se formar, tá bom? Mas antes desses grupos políticos, o que foi adotado foi o sistema federalista, tá? O federalismo, o que é isso? É a autonomia às províncias, ok? E essa autonomia às províncias também foi dado foi formado também o Partido Português, né? Que ele era composto por comerciantes, altos funcionários públicos e militares portugueses. Esses vão defender a restauração do colonialismo, que é isso, a volta do Brasil a ser colônia, ok? Já o Partido Brasileiro vai se dividir em duas alas, ok? A conservadora, que é a aristocracia rural, tá bom? Que no primeiro momento vai se ter a manutenção, vai se lutar pela manutenção administrativa comercial e vai ser contra, tá? A separação em relação a Portugal. Porém, num segundo momento, vai começar a defender a emancipação política e a criação de uma monarquia centralizada, capaz de manter a unidade territorial, tá? Porque eles têm medo dos invasores, ok? Esta ala conservadora será liderada por José Bonifácio. Já a ala radical, que é a classe média urbana, que vai defender desde o início a emancipação política e a democratização da sociedade, tá? Com uma grande participação dos membros das sociedades maçônicas, tá? Cujo líder dessa ala radical será Joaquim Gonçalves Ledo. Gente, outra coisa também muito importante, tá? Quando o Brasil se torna independente, ok? O primeiro reconhecimento é dos Estados Unidos, tá bom? Porque lembra que eu falei com vocês da doutrina Monroe? A América para os americanos, por isso que os Estados Unidos vai chegar e vai chegar e reconhecer o Brasil como um país independente, tá bom? Depois, Portugal vai fazer esse reconhecimento e a Inglaterra vai fazer esse reconhecimento, mas em troca do reconhecimento, vai assinar, né, com Dom Pedro para que se fosse extinto o tráfico negreiro até 1830, tá bom? No ano de 1823, se teve a Constituição da Mandioca, como ficou muito conhecida, tá? Que você precisava ter um quantitativo de mandioca, né? Que era o produto mais utilizado no país, né? De consumo do país. Você precisava ter um quantitativo de plantação para se eleger, tá? Por isso que fica conhecido como Constituição da Mandioca, mas na verdade é a Constituição, né, um projeto constitucional de 1823, tá? Cujo voto será censitário, então terá uma renda mínima para você votar, tá? E uma renda mínima também para você ser votado. Essas rendas mínimas são diferentes, tá? Para você ser votado era maior, tá? A renda mínima era maior do que para você votar, ok? Os interesses dessa Constituição da Mandioca estavam atrelados à aristocracia rural do Partido Português e defendia a restrição da autoridade do imperador, ok?
Só que vai existir o anteprojeto, meus amores, que vai pregar o anti-lusitanismo. O que é isso? É que os portugueses, eles vão estar impedidos de exercer cargos políticos, tá bom? A divisão seria em 3 poderes. Vamos relembrando, tá? Iluminismo. Divisão em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? E o voto é censitário. E quando se tem essa divisão em 3 poderes, meus amores, também se tem a limitação do poder do imperador, ok? Vocês acham o quê? Que Dom Pedro vai gostar disso? Claro que não, né, meus amores? Então, como Dom Pedro não vai gostar disso, Dom Pedro vai chegar, vai dissolver esta Assembleia Constituinte, tá? Onde está pensando nessas constituições, né? Onde tem a Constituição da Mandioca e o anteprojeto, tá bom? Vai se fazer também, né, nessa noite que vai se dissolver a Assembleia Constituinte, vai ficar conhecida, né, como a Noite da Agonia, onde terminou com a invasão da guarda de honra de Dom Pedro no prédio da Constituinte, encerrando todas as atividades da Constituinte. A criação da Constituição de 1824 é o seguinte: ela vai ser outorgada. O que é isso? Ela vai ser imposta, ok? Pelo imperador. E vão ser divididos, né, em 4 poderes. Aí eu fui mostrar essa figura aí para vocês, que é uma figura bastante utilizada em vários e vários vestibulares, várias e várias provas que vocês vão fazer ao longo das suas vidas, tá? Que é a explicação do poder moderador. Como era dividida em 4 poderes, legislativo, executivo, judiciário e moderador, o poder moderador era o poder do rei, tá bom? E esse poder do rei estava acima de todos os outros poderes, tá? Então, o Brasil, na teoria, ele deixou de ser uma monarquia, né? Você passa a ter tipo passa como se o imperador ele teria, né, que conversar com os outros poderes, mas na verdade o poder moderador está acima de todos os outros, ok? O voto é censitário, os portugueses tinham direito aos cargos políticos, tá? A liberdade de expressão e religiosa era dada às pessoas, tá? E ele vai adotar o padroado. O que é isso, meus amores? Determinava que o Estado brasileiro tinha o controle sobre a Igreja Católica, tá? E isso vai fazer com que a Igreja não goste disso, não goste de ser controlada, tá? Só aprofundando mais um pouquinho aqui, tá? A Constituição de 1824, como a gente viu, né? E nem os projetos constituintes de 1823, eles não falam, e nenhum dos dois vai falar sobre o fim da escravidão, né? Para vocês verem como é que o Brasil, ele nasceu o quê? Escravista, tá? Ele nasceu com o trabalho básico deles sendo de escravos. Vamos agora à crise, né? Que logo depois Dom Pedro I ele entra em crise, né? O seu reinado, tá? Com a Conferência do Equador, né? A Conferência do Equador se deu porque Dom Pedro I, com essa visão toda autoritária, né? Vai acabar fazendo com que se tenham várias revoltas, e uma dessas revoltas é a Conferência do Equador, tá bom? Que é um movimento que envolveu as elites provinciais de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, tá bom? Que vão solicitar, né, a independência dessas províncias. Só que o governo, né, Dom Pedro I, ele chega e faz com que essa revolta, né, essa conferência do Equador, seja abafada, tá bom? A Guerra da Cisplatina, gente. Lembra que eu falei com vocês lá de Dom João, com a invasão, né, territorial do Uruguai, que era a província de Cisplatina, e que chegou e anexou a província da Cisplatina ao território brasileiro, para o território brasileiro ter domínio de navegação, conseguir navegar no Rio da Prata? Então, como essa anexação foi forçada, era muito diferente a cultura e também a própria população, né, da Cisplatina começa a ficar indignada com esta Constituição totalmente autoritária, que é a Constituição de 1824, tá bom? Então a guerra vai terminar, o Brasil vai sair derrotado dessa guerra, tá? E aí vai se ter, né, o reconhecimento brasileiro e argentino da independência da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, tá? Então, o que vai acontecer, né? A falência do Banco do Brasil também vai ser uma coisa que vai gerar crise, porque o Banco do Brasil, gente, ele começa a imprimir muito papel moeda. Se você imprime muito papel moeda, o que acontece? A inflação vai lá em cima. Como a inflação vai chegar e afetar vocês? Vai afetar no preço das compras, vai ficar mais caro, entendeu? Vai afetar no preço das coisas, encarecendo elas, tá? E o Banco do Brasil acaba falindo. Se tem uma dívida externa com a Inglaterra, tá? Por causa da Guerra da Cisplatina, por causa também do reconhecimento de independência do Brasil, tá? A concorrência internacional do açúcar e do algodão começa a ficar muito forte, tá? Que eu já falei com vocês, o açúcar começa a ter muito açúcar produzido nas Antilhas, tá? Então, a concorrência começa a ficar cada vez mais acirrada. E a inflação, né, que eu já expliquei, por causa da bastante emissão de papel moeda, tá bom? Aí, com a crise econômica, né, vem a abdicação de Dom Pedro, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vai se ter a sucessão do trono português, tá? E aí vai haver uma pressão para Dom Pedro suceder o trono português. E os portugueses, né, Portugal fala assim, você pode até suceder o trono, desde que você venha para Portugal e a gente recolonize o Brasil. O Brasil vai passar a ser colônia novamente, tá? E aí vem a noite das garrafadas, meus amores, que os opositores, né, eles vão descobrir, né, quando Dom Pedro I volta para o Brasil, eles vão descobrir que vai ter uma festa, né? Onde é a festa que Dom Pedro I vai ser dada para Dom Pedro I pela sociedade secreta Colunas do Trono. Aonde era essa festa, a localidade dessa festa. E aí, esses opositores vão ao local da festa e entram em confronto com esses membros da Coluna do Trono, tá? E esse episódio vai ficar conhecido como Noite das Garrafadas, tá? Ele também cria um Ministério Brasileiro, né, formado exclusivamente por brasileiros natos, que são brasileiros nascidos no Brasil. Isso que são brasileiros natos, tá bom, gente? E ele vai acabar renunciando, tá? Porém, ele deixa quem? Pedrinho, Dom Pedro II, tá bom? E Pedrinho ele é muito novinho ainda, né? Por isso que eu chamo ele de Pedrinho. E ele não vai poder chegar e
assumir o trono, tá? E nisso, quando se não tem um rei para assumir o trono, Dom Pedro I está em Portugal, então se inicia o quê? O período regencial, tá bom, gente? Onde vamos ter alguns regentes e vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? Beijinhos!